Sejam todos bem-vindos à aula de instrumentação cirúrgica na especialidade urologia, uro-oncologia do HC1, que é o Hospital de Câncer, Instituto Nacional do Câncer. Eu sou a enfermeira Eliette Santos, dentro do Instituto Nacional do Câncer, sou concursada como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica. Trabalho na instrumentação cirúrgica lá. Essa aula ela foi ministrada em 2016 em parceria com a enfermeira Damiana Cosmia. Nós ministramos essa aula ao curso de instrumentação cirúrgica dentro do Instituto Nacional do Câncer. Nós vamos abordar as principais cirurgias de urologia que são realizadas no Instituto Nacional do Câncer, lá no HC1. A urologia, o que trata a urologia? A urologia, ela vai tratar as principais doenças que elas acometem o sistema gênito-urinário, tanto masculino quanto feminino. As bexigas, as glândulas adrenais, os rins, no caso, a parte gênito-urinária. Então, assim, são os principais órgãos da urologia. E dentro da uro-oncologia, são cirurgias bastante extensas, de uma gama muito importante, porque elas são de alta complexidade, porque são cirurgias demoradas, porque vão abordar tumores e, por ser urologia, os órgãos da urologia eles abordam muito grandes e importantes vasos e artérias, um veia cava, artéria cava. Então, assim, o instrumentador no decorrer vai aprendendo que ele tem que ter bastante observação e destreza nessa cirurgia de urologia. Vamos aprender os materiais aos slides à frente. Então, o conceito, né, a gente já falou, vamos reforçar. O que é a cirurgia urológica? São cirurgias do aparelho gênito-urinário do homem e da mulher, como outros aparelhos do sistema do corpo humano. A cirurgia urológica, ela envolve procedimentos, vamos enfatizar, tá? Realizado no rins, uretérios direito e esquerdo, bexiga, a ureta, o órgão genital masculino e feminino, e o problema a serem tratados pode ser congênitos ou adquiridos. Dentre as principais cirurgias abordadas dentro do Instituto Nacional do Câncer, nós vamos ter aí 10 tipos de cirurgias que dentro do Instituto se aborda muito. Só um pouquinho aqui, vou botar uma claridade que eu estou achando que está muito... Isso, um pouquinho mais claro. As principais cirurgias dentro lá do Instituto, nós temos 10 tipos, que a gente realiza, se é muito realizada dentro do Instituto Nacional do Câncer. 10 tipos: nefrectomia, prostatectomia suprapúbica e radical, RTU de próstata, RTU de bexiga, uretrotomia e uretoplastia, cistectomia radical ou parcial, orquiectomia, penectomia total ou parcial, adrenalectomia, linfadenectomia retroperitoneal e suprapúbica. Perdão, gente, que às vezes dá um gap nas palavras. Cirurgias urológicas de nefrectomia, lembrando que a gente vai sempre ter que associar a nomenclatura cirúrgica, o prefixo ao sufixo. Prefixo é sempre o local onde vai ser realizada a cirurgia, o órgão, e o sufixo é o que vai acontecer. Ectomia é uma retirada, nefro, rim, então pode ser parcial ou total. Nefrectomia é a retirada de um rim doente, o que sofreu trauma ou, em sua totalidade, parcialmente. As cirurgias radicais, em geral, elas são aquelas indicadas quando há tumores malignos, né? Então, aí se tira radicalmente, por conta do tumor maligno, vai se perder a totalidade, né? O rim por total, por câncer maligno. Então, podendo ser aberta ou por vídeo, e no Instituto Nacional do Câncer, desde 2012, temos a cirurgia robótica, que ela é uma cirurgia de vídeo avançada, em que a clínica da urologia faz com bastante sucesso
a plataforma robótica. Lembrando também que em 2012, o SUS, em primeiro lugar, e no Rio de Janeiro, a plataforma robótica foi implantada dentro do Instituto Nacional do Câncer, SUS, INCA. Foi o primeiro lugar do SUS e do Rio de Janeiro. E a urologia ela tem bastante sucesso. Por isso, a nefrectomia são cirurgias também realizadas, além de a céu aberto, por vídeo convencional e vídeo avançado, que é a plataforma robótica. Prostatectomia suprapúbica e a prostatectomia radical é aquela que abrange a prostatuvesiculectomia. Então, vamos fazer a diferença. A suprapúbica, ela abrange a parte pública, pubis para baixo, a infra do umbigo, ou seja, quando o homem ele passa a sofrer, né, o crescimento natural da próstata, mas assim, começa a consequência e sobre a micção, ele começa, a próstata cresce, começa a ter muito quadro frequente de micção, e é muito comum a próstata muito grande, acima de 120 gramas, que é hiperplasia benigna da próstata, né, que é uma parte benigna, isso de acordo também vai ocorrendo com o envelhecimento. E aí essa próstata, ela vai crescendo, fica acima de 120 gramas, ou na presença de algumas doenças associadas a cálculo de bexiga, por isso se opta pela prostatectomia suprapública. E a incisão, ela é feita suprapública, né? Então é abaixo do umbigo até a raiz do pênis, para a retirada do adenoma prostático. A prostatectomia radical é a prostatuvesiculotomia, que vai retirar a próstata por total e as vesículas seminais. É retirada da próstata e vesículas seminais por conta do câncer, na tentativa de ter cura. RTU de bexiga e RTU de próstata. RTU são as iniciais da ressecção transuretal. Então, é uma ressecção que vai passar pelo canal da uretra, transuretal. Pode ser, no caso de próstata, só masculino. Agora, na ressecção transuretal de bexiga, masculino e feminino, que vai entrar através de uma cirurgia de via endoscópica. Não é uma cirurgia aberta, é uma cirurgia endoscópica. Por quê? Porque ela não se vai retirar a próstata, por exemplo, não vai se retirar ela toda, vai tirar fragmentos de próstata, muitas das vezes por biópsia, por via transuretal, onde pela uretra se põe um aparelho chamado recetoscópio, que é o aparelho que vai, elemento de trabalho, que vai junto à ótica, a gente vai aprender a poder montar na mesa cirúrgica para a realização desse tipo de cirurgia. Então, a ressecção transuretal da próstata, ela não é retirada da próstata, ela é retirada de fragmentos através do canal transuretal com o recetoscópio para biópsia, ou às vezes por sangramento, de acordo com o que o cirurgião eleger. E a de bexiga, tanto no homem quanto mulher, também pelo canal da uretra, é uma cirurgia também endoscópica, que é uma ressecção transuretal para a retirada de tumores da bexiga. E a uretrotomia ou uretoplastia, ela é para correção da estenose da uretra. Então, também é uma cirurgia endoscópica a céu aberto, que o cirurgião vai eleger, muitas das vezes porque o paciente está com a estenose na uretra. Então, nós chamamos de uretotomia e uretoplastia. Toda vez que se ouvir uretotomia, uretoplastia, é por conta da estenose da uretra. Esse daí é o modelo do recetoscópio, né? O recetoscópio que a gente vai abordar dentro do cirurgião. É uma cirurgia endoscópica, então, elemento de trabalho que tem a ótica vai entrar no canal uretral, que é transuretral, vai passar e chegar ou na bexiga ou na próstata para tirar os fragmentos ou de bexiga ou de próstata para histopatológico, né, poder ali estar definindo diagnósticos, ou às vezes se tem diagnóstico para resolver possíveis problemas, quando não se pode, né, retirar a próstata. Então, há todo um apanhado, uma discussão médica, quando ele elege esse tipo de cirurgia. E aí, esse é o elemento de trabalho, é o recetoscópio, o instrumentador. Ele vai estar na sua mesa, ele vai ter conhecimento do elemento de trabalho, da ótica, do cabo monopolar, ele vai ter o hélice, né, que é o coletor, que é esse de baixo, bem na parte
esquerda inferior, que chama-se de hélice, que é para coletar os fragmentos, tanto de bexiga ou de próstata. Temos as alças, que é para ou coagular, que é a de bolinha, ou a de ressecção, que é essa mais curvadinha, ou a faquinha, que é para de corte. Então, assim, tudo é uma conversa, comunicação do instrumentador com o cirurgião. Ele vai eleger o que, é que ele vai querer usar. A nossa parte do instrumentador é disponibilizar o material e passar para o cirurgião. Outro tipo de cirurgia bastante ela, realizada do Instituto Nacional do Câncer é a cistectomia parcial ou radical. Então, temos sempre que prestar atenção para o sufixo e o prefixo. Lembrando que o sufixo é aonde a anatomia, o órgão, né, que vai ser abordado, e o prefixo, perdão, o sufixo, perdão, o prefixo é o órgão, né, a anatomia, aonde vai ser realizado, é o prefixo. E o sufixo, que é depois, é o que vai acontecer. Então, cistectomia, cistec, cistec, bexiga, ectomia é retirada. Perdão, mas a gente tem que explicar esses detalhes que a gente tem que aprender, ok? Cistectomia parcial ou radical é retirada total ou parcial da bexiga. Tudo vai depender do diagnóstico médico que ele vai realizar para a cirurgia. Nossa parte do instrumentador é saber que vai ter uma cistectomia parcial ou radical, a gente providenciar na nossa mesa, deixar materiais específicos no começo da cirurgia, que é o básico para da mesa, o específico para a urologia, e importância de material vascular. Então, a cistectomia parcial, ela é se o tumor ele invadiu a camada muscular, mas não é muito grande o tumor. Então, ele está bem localizado, pode ser removido sem retirar a bexiga por total. Nós sabemos que a bexiga é um órgão muscular, então ali o tumor invadiu, mas não invadiu toda a camada muscular. Então o cirurgião ele opta por fazer uma cistectomia parcial. Nesse procedimento, os grânulos linfáticos regionais também são retirados e vão para o histopatológico, questão às vezes de proteção também para não invadir as outras áreas, né, que é a linfa, linfonodos, então ali o cirurgião já tira protetivamente e manda para o estudo. Então a principal vantagem dessa cirurgia é a conservação da bexiga. É o fato de não ser necessário uma cirurgia, uma reconstrução. Mas a bexiga, ela, a que fica a restante, ela não é tão capaz de conter a urina. Isso implica dizer que o paciente no pós-operatório vai ter mais micções frequentes. Já a cistectomia radical ela é retirada total da bexiga. Por quê? Porque está acometida de tumores malignos. Se o tumor ele é grande ou está localizado em várias áreas da bexiga, é realizada a cistectomia radical, que consiste na remoção de toda a bexiga e dos glândulos linfáticos. Nos homens é retirado a próstata, ela também é removida. Nas mulheres é removido também as tubas uterinas, o útero, o ovário, às vezes até uma pequena parte, vai depender ali, né, da vagina também. Neste caso, pode haver ou não a reconstrução de uma neobexiga. Por quê? Na oncologia, depende, tudo depende da avaliação, o que o cirurgião, no plano operatório dele, se ele for reconstruir a neobexiga, que ele vai eleger a técnica de Bricker, né? Para poder puxar uma alça intestinal do delgado, para desembocar os ureteres nessa alça intestinal, onde se vai construir uma anel bexiga, que é a nova bexiga que esse paciente vai usar ali por toda a sua vida, tem quanto vida ele tiver. Lembrando que a bexiga ele é um órgão muscular. E por conta disso, é diferente de uma anel bexiga. Então, a alça intestinal ela não tem mais a contração e a retração que uma bexiga vai ter. Por isso, no pós-operatório, o paciente vai ficar com bolsinha, né, que é o coletor, bolsa de urostomia, aquela bolsinha que vai usar, que vai ser o tempo todo direto o efluente, né, que é a urina, a micção, com a nova neobexiga, feita pela técnica de Brick. Não necessariamente vai se ter a reconstrução, vai depender da técnica também de cada cirurgião. Então, é assim,
tudo vai depender do que o cirurgião vai eleger. Então, a cistectomia radical, ela é a retirada total da bexiga por câncer maligno. Okay? E o instrumentador tem que ter sua mesa padrão, principalmente com bastante materiais específicos, que a gente vai conhecer aí na frente, nos slides, de uma mesa vascular, porque é uma cirurgia que ela aborda sempre grandes vasos e artérias. A orquiectomia radical e subcapsular são bastante também eleitas dentro do Instituto Nacional do Câncer, por conta de, lembrando que o prefixo e o sufixo, orque é testículo, ectomia é retirada do testículo, né? A orquiectomia, ela é a remoção de um ou ambos os testículos. Os testículos, nós sabemos que eles são os órgãos sexuais masculinos que produzem os espermatozoides e que são responsáveis pelo hormônio masculino, que é a testosterona. Então, uma orquiectomia ele é um tratamento comum para o câncer testicular. Também ele pode ser feito para tratar outras condições, tal como o cancro da próstata, que é o câncer da próstata. Ou, no caso, por causa de um trauma grave ou por ambos os testículos. Então, assim, se tem questão ali, lembrando que tudo vai depender do caso que o cirurgião vai eleger, mas se for câncer maligno, retira total ou não, um ou não. Sim, tudo depende do plano cirúrgico para cada paciente, de acordo com cada decisão do cirurgião. Penectomia total ou parcial, também por câncer maligno, pode ser a remoção total ou parcial do pênis, já está dizendo, né? Penectomia é denominado a penectomia parcial, se apenas uma parte distal do pênis é retirado, e a total é quando o pênis é retirado, incluindo as raízes que se estendem até a pelve. A adrenalectomia é um tipo de cirurgia que é a ressecção das glândulas adrenais e das suprarrenais. Nós sabemos que essas glândulas elas são responsáveis pela produção de alguns hormônios, que entre eles os que são responsáveis por controlar a pressão arterial e o grande volume circulante de sangue no organismo, que no caso é a aldosterona, né? Que ela vai controlar a pressão no organismo, sangue circulante. Então, a cirurgia, na maioria das vezes, é feita por laparoscopia. E nós temos também a linfadenectomia retroperitoneal e a linfadenectomia inguinal. A linfadenectomia retroperitoneal é ressecção da massa, da tumoração residual após a quimioterapia. E nessas cirurgias envolve os grandes vasos e veias, a aorta e veia cava. Por isso a importância de uma mesa padrão, que tenha materiais vasculares também, além dos específicos. A inguinal é na parte inguinal, consiste na remoção cirúrgica de um ou mais grupos de linfonodos. E agora a gente vai passar pelos principais materiais que se usa na cirurgia uro-oncológica. Então, assim, o material sempre parte de uma mesa básica. Dentro do Instituto Nacional do Câncer, nós temos a caixa básica da urologia, que é como se fosse uma caixa de laparotomia aberta. Então, temos que ter pinças longas, tá? Porque a anatomia da pelve renal, dos órgãos da urologia são bastante profundos. Então, a gente tem que associar com os materiais específicos e longos. Alguns afastadores bem utilizados, R. Smith, esse aí da foto, ele é o Book Walter. Aí, tudo dependendo do que o seu cirurgião vai eleger. Esse afastador é conhecido como afastador de Mille, ele é usado especificamente para a cirurgia de urologia, na parte suprapública, tá? Ele tem as pazinhas, o cirurgião vai montar e delimitar a área a ser operada. Esse é um afastador circular com dois tamanhos de arcos, tanto maior quanto menor, depende da abordagem que o cirurgião vai fazer na cavidade, né? E as suas válvulas também, tudo depende de como ele vai ajustar o campo operatório. Essas são as principais pinças de urologia, são longas, nós temos pinças vasculares, nós temos tesoura, nós temos a pinça de preensão, nós temos o cabo de bisturi longo, lembrando que é material longo. Esse primeiro porta-agulha é um porta-agulha seguindo a anatomia, ele é encurvado, né? Ele é um porta-agulha de vascular, que tem um material de vidia, é o chamado porta-agulha de finoqueto,
ele é comprido de 25 a 26 centímetros, segue a anatomia. Nós temos a tesoura de FOM, ela é circular e delicada. Nossa pinça famosa de neurologia McDowell, eu chamo muito de McDonald's, brincando, né? É uma pinça, ela é McDowell, é uma pinça hemostática, bastante utilizada nas grandes cirurgias. A Baby Cock é angulada nas pinças lá de tração que faz, né? Uma pinça vascular dentrício, um cabo de bisturi longo, número 3. Aqui nós temos uma versão em foto mesmo da nossa pinça Baby Cock, a angulada fenestrada, ok? Tá vendo? Ela é totalmente angulada, ela segue a anatomia dos pedículos, né, na parte profunda. Essa, a McDowell, a foto da McDowell, né? A McDowell, então, ela é uma pinça muito usada também, ela é uma pinça de pedícula, uma pinça hemostática também, então segue a anatomia e tem que ser profundo, porque a cavidade da urologia, né, que aborda é profundo os órgãos, né? Então, as dicas importantes que tem que dar para vocês é que toda cirurgia vocês têm que ter um material básico, isso é muito importante. Do básico a gente parte para os específicos. Por isso a importância de estar observando. Só a prática vai fazer a gente estar desenvolvendo conhecimento, habilidade, atitude, vai ser ótimos instrumentadores, porque só com a prática. Lembrando que sempre falo que, como dizia Aristóteles, excelência não é um ato, é um hábito. Então, de tanto ter conhecimento, de repetir, terão habilidade. Então, toda cirurgia começa com material básico na mesa de maio. Então, uma boa mesa de maio arrumada, depois aí vai partindo com os materiais específicos de urologia, com os principais que a gente conheceu, vamos conhecer também no dia a dia. As cirurgias urológicas, elas existem na maioria materiais longos e vasculares. Nunca esqueço disso, longos e vasculares. Tem o começo da mesa de maio, que é a abertura, mas temos que partir para os materiais longos e os vasculares. Ademais, a atenção redobrada sempre na sepsia. Isso é muito importante o instrumentador ter. Como otimizar sempre sua mesa, deixar organizada da melhor maneira possível, para não se perder, e ter sempre uma sincronização bacana na cirurgia, né? Ter precisão na passagem dos instrumentos. Sendo assim, a experiência ganhará espaço com a prática e rotina da cirurgia. Desejo sempre para vocês sucesso na caminhada profissional como instrumentador cirúrgico. E, como profissional de saúde, não podemos esquecer que nós estamos trabalhando no Instituto Nacional do Câncer e a urologia ela tem a campanha internacional do Novembro Azul. Então, a nossa importância está divulgando nas mídias sociais que a prevenção ainda é a chave da cura. Divulgue o Novembro Azul na saúde do homem na luta contra o câncer urológico. Essas são as bibliografias de referência. Meu muito obrigada em nome da enfermeira Damiana, que colaborou nessa aula. Esses slides são dela, né? A gente teve essa parceria de dar para a outra turma de instrumentação e agora eu estou aqui passando para vocês e desejando sucesso. Muito obrigada.